Bom dia a todos, irmãos. Desculpem aí o atraso. Começou agora, Rosilda. Bom dia, Vanderlei, os irmãos que estão aí no outro lado da tela. Deus abençoe vocês. Mais uma vez aí, desculpe o nosso atraso. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido gracioso com as nossas vidas aí durante esse período que temos passado, né, enfrentado, e que seja aí um bom tempo para nós, tá? Se os irmãos em casa tiver algum hino, pode colocar aí, tá? E a gente tenta cantar do Voz de Melodia, os irmãos presentes também. Se tiver algum hino que gostaria que cantasse, né, ou se você tem alguma preferência, nos fale aí. Tá? Nós vamos começar, então, cantando o primeiro, 350. Eu sou filho adotado. Os irmãos de casa conseguem me ouvir bem? A Rosilda, Vanderlei, que você que está por aí. Letícia, bom dia. Como é que está saindo o áudio aí para vocês? Ótimo. Beleza, Rosilda, obrigado aí. 350, eu sou filho adotado. Sou muito feliz, pois sou filho do Rei. Deus é meu Pai, e ao céu eu irei. Anda comigo, é amigo leal. Nunca sozinho, tenho vida real. Eu sou filho adotado por Deus o Senhor. Eu sou filho escolhido por seu grande amor. Tirado das trevas pela graça de Deus, cidadão sou do reino dos céus. Fui escolhido por Deus o Senhor, e me ajuda por onde eu for. Não tenho medo do meu Pai Celestial, pois pela fé eu sou filho real. Eu sou filho adotado por Deus o Senhor. Eu sou filho escolhido por seu grande amor. Tirado das trevas pela graça de Deus, cidadão sou do reino dos céus. Amém. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor pelo tempo, pela proteção dele, né, e por essa maravilhosa promessa também de adoção que temos na pessoa de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos, do livre acesso ao Senhor. Obrigado pela proteção eterna das nossas almas. Obrigado também por nos proteger durante esses dias. Pedimos que o Senhor nos direcione a viver a nossa vida, ó Deus, para o teu inteiro agrado. Cuide do tempo que aqui estamos, né, nos faça crescer, nos faça, ó Deus, ter fervor espiritual. Aumenta a nossa fé, que a nossa profundidade também para conhecer o teu amor, conhecer as maravilhas e as bênçãos que temos em Cristo, para que sejamos mais parecidos com Ele, seja uma realidade em nós. Usa esse tempo, os louvores, a pregação, cuide também dos irmãos que estão em casa, abençoe eles, ó Deus, em suas lutas,
dê também a proteção para eles durante as suas saídas, as urgências que precisam fazer. Ser com aqueles que estão fracos e desanimados. Fortaleça, Deus, com o teu Santo Espírito. Nos auxilie e nos direcione para fazer a tua vontade somente. Esta nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm algum hino? Os irmãos de casa? Se estiver lembrando aí, pode falar o nome que a gente tenta cantar aqui, viu? Não vale sabor de mel, tá? Nem eu. Não, conheço de ouvir só, né? Só esse refrão. Qual o número? Número 9, então. Ia falar, Ana? Não? Estão sorrindo aí. Que bom ver sorrindo aí. Sério. Número 9, deixa eu só ver qual é o hino aqui, o número 9. Quão grande és tu. É isso aí? Vamos cantar a primeira e a quarta, tá? Desse? Os irmãos têm também, as irmãs, algum hino? Pode escolher, e aí você manda aí, assim que encerrarmos esse, tá? Primeira e quarta. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus, prostrar-me-ei em gratidão infinda, e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Amém. Mais alguém? Aqui a Rosilda escolheu 351. Asas qual águias. E aí eu vou pedir aí a ajuda das irmãs, tá? Esses agudos aí, caprichem. Cante forte aí também, viu, Rosilda? 351. Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas, águias, e renovam minhas forças para subir. Deus dá asas,
e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixa fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia assaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me na glória estou, Deus das asas, qual águia, e renovo minhas forças para subir. Deus das asas, águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Amém. Vamos fazer uma leitura no Salmo 62. E aí, após a leitura, eu vou pedir a Sandra que chegue aqui para fazer uma oração. Salmo de número 62. Um belo salmo, eu gosto muito desse. Bom dia aos irmãos Anelísia, Rizomal, Suene, Pastor Mateus e a Suene, um abraço para vocês, um abraço para todos os irmãos. Salmo 62, vamos ficar em pé, os que estão presentes, os que estão em casa, fique na posição que achar cômodo aí, tá? Diz assim, 62, Salmo, diz assim a palavra do nosso Deus: somente em Deus a minha alma descansa ou espera, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e minha salvação, ele é minha fortaleza, não serei muito abalado. Até quando todos vós acatareis um homem para derrubá-lo, como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair? Eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição. Gosta de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem no seu íntimo. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação, ele é minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Ó povo, confiai nele em todo o tempo, derramai o coração perante ele. Deus é nosso refúgio. Certamente os plebeus são como um sopro, e os nobres como um engano. Pesados, juntos na balança, são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem nos orgulheis do roubo. Se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com seus feitos. Deus nos abençoe e guarde os nossos corações. Pode chegar aí, Sandra. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque nós podemos chegar ao Senhor em oração nessa manhã. Muito obrigada pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, pela reunião da sua igreja. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio, por podermos cantar juntos,
E peço ao Senhor, meu Deus, que nos ajude durante todo o culto hoje, que ajude o pastor Flemilson nas colocações dele, no uso da palavra, dos recursos que ele tem. Eu peço ao Senhor que o Senhor ajude ele para que ele possa falar à sua igreja nessa manhã. E não somente isso, mas também durante todos os dias, né? Durante todas as situações diárias. Nós agradecemos ao Senhor pelo nosso encontro, agradecemos porque nós temos grande esperança, temos firmeza sólida na palavra do Senhor, e peço ao Senhor que fale através dela nessa manhã. Abre nossos corações para que possamos compreender, dá para nós arrependimento, Senhor, porque muitos são os nossos pecados diariamente. Pedimos ao Senhor, meu Deus, discernimento, sabedoria, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem nos sustentado e vai continuar fazendo isso, por causa da sua palavra, porque o Senhor é fiel. Perdoa, Senhor, nossa maldade, nossa iniquidade diante do Senhor, que é somente contra o Senhor que nós pecamos. E nós nos arrependemos, peço ao Senhor que nos dê ainda mais arrependimento, mesmo que doa. Perdoa, Senhor Deus, e ajuda-nos nessa manhã. Em nome de Cristo, amém. Obrigado, irmãos. Qual foi a dúvida aí, Sandra? Muito fácil. Ah, tá. Número 421 foi a escolha da irmã Nelísia. Deixa eu ver se é isso mesmo. 421. Vem nosso lar abençoar. Hoje nossos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirra, nos une a ti, Senhor. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, vazio leal, sempre firmeza, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar de louvar, nos deste teu amor. Defrontamos o povo e confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e pura sempre estar. Une-nos para que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, vazio leal, sempre firmeza, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros.
Senhor, o nosso lar é teu. Amém. Uma boa oração. Tem algum hino? Ana? Pode ser? Pode? Se quiser, tranquilo. No final, você quer? Beleza, então. Se os irmãos de casa tiverem mais alguma, avise aí. Aí a gente vai anotando. Ok? Pode ir. Vamos abrir, então, para a nossa meditação nessa manhã em Filipenses, capítulo 3. E aí nós chegamos nos versos de número 20 e 21. Tá? Então nós vamos ficar nessa parte aqui de encerramento do capítulo 3. Vamos lá, então. Diz assim, Filipenses 3, os versos 20 e 21. Mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. A certeza, né, que nós temos está aqui nesse resumo, né, que o apóstolo faz do capítulo 3. Pense na sua cidade natal, né, ou pense num lugar que você acha, né, que foi o lugar mais extraordinário que você já foi, né? Pense lá nos motivos, como você indicaria uma pessoa para ir, né, àquela localidade, talvez pela beleza do local, né, ou pela a gentileza das pessoas, pela comida, mas pense nesse local, né, ou num lugar mais maravilhoso, né, mais extraordinário que você já foi, né, e geralmente, né, quando a gente tenta pensar nessas coisas, né, até pegando um pouco da questão da nossa cidade natal, né, da nossa naturalidade, a gente tem uma tendência muito fácil de fazer comparações. A gente acha que a nossa cidade é uma espécie de Éden, né? Um Éden em estado de perfeição, né? Então, aqui tem isso aqui que não tem lá, e aí a gente acaba fazendo essas rápidas comparações, né? Então, eu pedi para você pensar justamente porque os versos que nós acabamos de ler, eles são um resumo da nossa cidade, são aqui um resumo daquilo que nós aguardamos, né? Então, seria aqui talvez uma explosão, né? Uma ênfase do capítulo 3, que ele vai fazer aí um sumário desses 2 versículos, e ele vai tratar de novo a questão da salvação, né? Nesses 2 versículos, assim como ele começou no início do capítulo 3, né? Para nós termos cuidados com aqueles que são maus obreiros, né? Pregavam também a falsa circuncisão, e ele vai começar resumindo lá, dizendo que nós é que somos a verdadeira circuncisão, né? Nós somos de Cristo, nós somos aqueles que servimos a Deus, e nós confiamos em Cristo somente, né? E aí ele passou para um outro estágio aí, que foi da questão da perfeição, né? Da santificação, do progresso. Filipenses 3, 20 e 21. Tá? Então, o progresso que nós estamos tendo na vida, né? Nós não chegamos lá, como também o apóstolo não chegou, e
seguindo, né, aquilo que nós fomos alcançado para Cristo, nós caminhamos, né, nesse estado aí de avanço de maturidade espiritual. Tá? Então, nós começamos na semana passada falando de possuir a crença correta, né, a questão de atitudes, né, desse avanço. Nós avançamos na maturidade espiritual possuindo a crença correta, prosseguindo na maturidade e discernindo entre bons e maus, né? Os maus obreiros dos bons obreiros, e nos identificando aí com os bons, né? Seguindo, imitando aqueles que são modelos, como os apóstolos foram, como aqueles irmãos também que auxiliaram naquele ministério, né? Nos primeiros 100 anos, né? Principalmente os ministérios dos apóstolos. Eles foram também modelos para as igrejas. E agora, aqui a partir dos versos 20 e 21, nós tentamos aqui lidar com duas atitudes, né? Principalmente voltada aí para a nossa pátria, né? Para a nossa cidade celestial, o que vai também nos levar para esse desenvolvimento da maturidade, tá? Então, a primeira atitude aqui com relação ao nosso desenvolvimento, né? O que seria, se você estiver anotando em casa, né, o quarto e quinto ponto, né? Como é um sermão, eu direciono então aqui para concentrar a nossa lealdade nos céus. Tá? Então, concentrando a nossa lealdade nos céus é uma forma aí de avançarmos na maturidade cristã. Tá? Então, isso diz respeito a nossa posição, de novo, né? Nós vamos ter que voltar quando nós nos referimos aos céus, porque nós vamos sempre fazer uma definição, né? Do que é um cristão, né? A quem ele pertence. E nesses dois versos, né? Como eu falei para os irmãos, que é o clímax do capítulo, e tratando a respeito da nossa cidadania, ele diz que a nossa pátria, tá? Ela está no céu. Eu tenho marcado, né, na Bíblia, essa que eu tenho usado também para estudar e fazer os esboços, geralmente a primeira, segunda e terceira pessoa, né, eu tenho marcado de verde. Então, a nossa, num sentido específico dos crentes, né, traz aqui a ideia, então, daquilo que nós somos, né, da posição que nós estamos agora em Cristo. Tá? Então, a ideia aqui da nossa pátria é de onde nós vamos tirar aqui para definir de novo a nossa situação, né, para definir o que é um cristão. Tá? Então, o cristão é aquele que tem uma pátria, é aquele que tem uma pátria no céu, né, o que indica naquela trajeto, né, que nós estamos andando, que o cristão é alguém que está em santificação. Então, se ele tem uma pátria, se ele está numa condição, né, posicional em Cristo, e esse avanço acontece, nós indicamos que aqueles que têm uma cidadania nos céus, eles são santos. Eles são pessoas que estão num estágio, né, em um estado também em Cristo, né, em um estágio de avanço para essa cidade celestial que é a pátria deles. Tá? Então, esse avanço se dá de novo, né, quando nós nos livramos do moralismo. Então, tudo aquilo que pode ser até bom, como o apóstolo deu no seu resumo, né, de vida, o apego dele pela religião, pelo sistema judaico, a questão também de nos apegarmos a coisas boas, né, como ele menciona aqui também, e deixar Cristo de lado, é um perigo, tá? E na condição de crentes, né, santificados, nós dependemos exclusivamente de Cristo, né, e dos meios que Cristo nos oferece para
esse desenvolvimento. Tá? Então, nós deixamos de fazer o que fazíamos pelo poder de Cristo. Tá? Então, a santificação não é apenas evite aquilo, né? Faça isso, faça aquilo, faça assim. Assim nós podemos criar também de novo um sistema, né? Ou um corpo de leis, né? Que nós podemos acabar caindo de novo aí no legalismo, qual Paulo ele retratou muito bem como era a sua vida. Tá? Então, a nossa dependência aqui é Cristo. Né? Nós pertencemos a Cristo, nós estamos em Cristo, e aí a nossa condição de vida, ela vai ser somente para glorificar a Cristo. Eu faço isso, eu evito aquilo por Cristo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tudo muda. Do que eu faço isso, eu faço aquilo, para me manter, para minha religião. Não, eu faço exatamente, eu vivo dessa forma, né? Porque eu já estou em Cristo, né? Eu sirvo ao Deus Santo, né? Então, nós não, vamos dizer, ficamos mais naqueles detalhes como a lei, né? Paulo se relacionava com ela, mas agora nós estamos lidando posicionalmente, né? Diante de Deus. Como pessoas, nós nos achegamos e nos perguntamos, né? Como eu sou diante desse Deus Santo? O quem eu era? O que eu sou? Né? Então, eu enxergo o meu estado. Então, o cristianismo, né? Os crentes, eles poderiam ser resumidos dessa forma, né? São pessoas que estão posicionadas, né? E têm um estado de relação em Cristo, né? Com Deus. Então, é isso que nos faz avançar e nos faz também declarar acerca da nossa pátria. Então, se tivéssemos que definir o que seria um crente, a partir desses versículos, nós diríamos, né, no verso 20, que o crente é um cidadão do reino dos céus, né, um cidadão dessa pátria celestial, é alguém que tem a sua cidadania. Né? Eu disse alguém que tem a sua cidadania. Essa é a certeza que nós temos. A convicção do agora, né? É de novo a tensão do já e ainda não. Mesmo que nós não estamos presentes lá, a Bíblia diz que ela está no céu. Ela, ou a nossa pátria, já é uma realidade para nós hoje. É o que é realidade também a nossa vida em Deus. Né? Note comigo, por exemplo, duas passagens. A primeira de Efésios, capítulo 2, os versos de 4 a 6. Esses versículos, né, principalmente Efésios 2, como um todo, já indica essa certeza e essa realidade presente também em nós, né? Mas os versos de 4 a 6, ele vai dizer: mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu imenso amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Principalmente o verso 6. Em Cristo, nós já somos participantes. Em Cristo, nós fomos feitos, né, para nos assentarmos aí nessas regiões celestiais, né, na questão aí desse novo reino, né, dessa nova realidade, dessa nova posição que estamos em Jesus Cristo. A outra passagem é em Colossenses, né, que também é uma passagem bem conhecida. Colossenses capítulo 1 e o verso 13.
quando o próprio apóstolo vai dizer a respeito de Cristo, né, do nosso estado, da nossa posição, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Colossenses 1,13. Tá? Então, essa, vamos dizer, é a nossa realidade hoje, né? Os céus, ou a pátria que está nos céus, é a pátria a quem nós pertencemos agora. Tá? Pertencemos agora e usufruiremos melhor na glorificação, na vinda do Senhor, na renovação de todas as coisas. Né? Então, essa a visão que nós temos quanto à nossa condição hoje, né? De certeza, de convicção, né? Porque Deus nos conquistou, nós estamos lá. Né? Então, são duas imagens aqui, né? Nesses dois versículos, por conta do amor de Deus, né? Por conta daquilo que Cristo fez, né? A sua ressurreição, ele nos assenta também nas regiões celestes e somos transportados, né? Somos levados aí para o reino do seu Filho. Tá? Então, é a posição agora em Cristo. Nós somos cidadãos. Cidadãos. Note bem, né, que eu quero levar os irmãos a relacionar como os moradores de Filipos eles se sentiam. Eles faziam parte de uma colônia romana, né, a cidade. Eles usufruíam dos seus direitos de cidadãos, que era lhe concedido, né, como Paulo também usufruiu em alguns momentos da vida, né, até exercer os seus direitos. E talvez eles teriam um pouco da nossa dificuldade também. Como é que eu sou do céu, mas eu ainda estou aqui, nesse mundo, né? E ainda vivendo no auge de uma pandemia, né, com as coisas todas limitadas, como é que eu posso ter essa convicção, né, de ser participante, já de uma forma presente, né, desse céu? Né? Então, a questão que nós lidamos sempre é de voltar para a nossa posição, né, o nosso estado, né, principalmente a nossa posição em Cristo. É o que nos faz pensar nesse já, né, nessa questão de termos, né, o céu como algo que Deus concedeu a todos aqueles que creem. Hoje, para alguém ser, vamos dizer, naturalizado em algum país, tem essa possibilidade, né, nos trâmites legais da lei, você se tornando, sei lá, um árabe, ou uma alemã, uma marroquina. Então, você pode, através dos trâmites, né, da lei do país, ser considerado um cidadão daquele local e passar também a obedecer, né, a legislação daquele país. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um colega que a gente jogava futebol juntos, e a gente tinha uma ideia de ir para a Bolívia, se naturalizar boliviano e jogar futebol lá, porque achávamos que era mais fácil. Né? Então, graças a Deus, isso não foi executado, né? Ele está vivendo e servindo também ao Senhor. Mas, mesmo que alguém é naturalizado para uma cidadania, né, um estado, um país, pense que essa pessoa ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Tá? Então, pensa assim, num brasileiro, ele indo para a Rússia e se naturalizando um russo, por mais que vai dizer, ele é um russo, né? Ele ainda vai comer o seu feijão com arroz, né? Suas farofinhas. Né? Então, a questão da pessoa em si, ela não vai mudar em nada. Ele vai ser considerado um cidadão legal, tá? Porém, o seu estado, né? A sua natureza como pessoa
continuará sendo a mesma. Na questão espiritual, quando nós nos referimos aqui a pertencermos a uma pátria, né, uma cidade celestial, nós vemos de uma forma um pouco semelhante, né, mas tem a sua distinção. Porque a questão de direito não nos pertence. Então, não é nós que nos fazemos, né, ou obedecendo a um direito, né, ou pagando uma quantia para ser um cidadão celestial, nós conseguiremos fazer isso, né? A questão dos trâmites também nós não conseguimos. Então, é algo que Deus conquista por nós, né? Nós somos, em Cristo, conquistados e tendo esse direito, e Deus ele nos faz novo, né? Há uma transformação para aqueles que fazem parte, né, dessa colônia, dessa cidade dos céus. O Deus que é santo, né, o Deus que faz novo, né, todas as coisas, ou novas, né, todas as coisas, faz pessoas novas, da natureza novas. Então, como filhos, né, como participantes dessa natureza divina, nós temos um reino, né, nós temos uma pátria, que agora temos direito em Cristo, mas esse direito vem de nascimento. Esse direito vem por conta da nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Não é algo que nós ganhamos na força, né, ou pela justiça, que nós nem conseguiríamos, mas foi um direito em que Deus ele concede a cada um dos seus filhos. E é interessante pensar, né, que mesmo nós pertencendo a essa cidade, ele nos dá direitos. Ele nos concede esses direitos, né? Então, se em Filipos, né, eles usufruíam da Pax Romana, né, que seria um tipo de valorização cultural, né, seria uma espécie de melhoramento de vida das pessoas, elas tinham o direito de ir e vir sob a proteção do governo, né, do exército. Eles eram prósperos de certa forma, né, então a Pax Romana tinha essa ideia de fazer os moradores, né, pessoas prósperas, como cidadãos desse reino, né, dos céus, desse reino de Deus. Nós temos alguns direitos interessantes, mais direitos que o próprio Deus ele nos habilita a enxergar e a valorizá-los, né? Por exemplo, como rei, Deus ele concede a cada um dos seus súditos livre acesso ao seu trono. Deus ele concede a cada um de vocês a se apresentar diante dele. Qualquer pessoa, né, participando de uma colônia romana, ele não tinha um direito fácil a César. Deus ele nos dá esse privilégio porque nós podemos apresentar, né, os nossos pedidos. Ele nos dá essa liberdade de aproximação. Nós somos súditos, né, desse reino, e ele, como rei, graciosamente, ele nos dá a liberdade do seu trono, né, e nós podemos solicitá-lo a qualquer momento do dia. Isso é uma das coisas mais extraordinárias, né, da vida cristã, né, que Deus ele tem interesse por cada um dos seus filhos, por cada um dos cidadãos, né, e não um interesse disfarçado, né, um interesse qualquer, mas um interesse íntimo, um interesse tão íntimo que as Escrituras relatam que o vosso Pai conhece, né, e sabe daquilo que vós necessitais. E antes de que vocês pedem a Ele, Ele já sabe exatamente o que vocês vão pedir. Em Mateus capítulo 6, o verso 8. Em Mateus 10, 30, ele diz que
até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todos os fios, né? Todos os fios. Se você tem alguns fios brancos, em mim já está começando a aparecer aí, ele sabe exatamente desses fios. Nada foge do controle desse Pai, desse Deus, desse Rei. E o interessante, né, para refletirmos aqui, é que em qualquer situação que nós estivermos passando, se estamos aí diante do vale, se estamos nas lutas, se estamos perdendo, se estamos também numa vida de tranquilidade, numa vida de paz, que talvez achamos que não precisamos mais de nada, né, e estamos bem com o Senhor, Ele também nos auxilia a sermos solícitos, né, a chegarmos a Ele. Nós podemos estar nos confins da terra e lembrar que nós sempre temos acesso a esse Deus. Ele nos dá esse direito. Ele nos dá esse direito, e esse direito é apenas para o seu povo, né? O seu povo que tem aí uma convivência do céu, né? Dessa pátria, e é privilégios que só vocês, né? Vocês que creem, nós que cremos, temos no Senhor. É bom pensar que a oração é um presente, tá? É um direito conquistado por Cristo, e nesse direito nós temos alguém que ouve, o próprio Rei. O próprio Rei. Tenta marcar uma audiência com o presidente e ver se você consegue. O Rei consegue te ouvir. O Rei sabe quem é você. O presidente nem sabe se você votou nele ou não. Nem sabe onde você mora. E o Rei, ele tem essa preocupação, né? O Rei, ele consegue, de uma forma extraordinária, manter esse interesse íntimo com cada um dos seus filhos. Tá? Então, a nossa concentração, né, e nossa lealdade no céu se dá justamente na definição, né, que nós temos, nossa posição e os nossos direitos. Né? Nós estamos em Cristo, né? Nós somos do céu, estamos em Cristo. O segundo pensamento aqui, no verso 21, é concentrando também a nossa lealdade naquele que tem todas as coisas sob controle. Verso 21. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo da humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Então, como participantes, né, desse reino, dessa colônia celestial, nós pertencemos a um rei e a um reino. Né? Então, é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Né? Então, pensa que a questão de direito, né, ele é nos dado somente em Deus, através de Cristo, e a mudança de domínio, né, por nós pertencermos a um outro rei, e agora a um novo rei, nos faz pensar de um modo diferente também quanto à nossa condição espiritual hoje. Então, nós pertencíamos ao reino das trevas, agora com Cristo, né, temos um reinado diferente. E lógico que as leis também mudam, né? É uma comparação aqui ao verso 19, que os falsos mestres tinham como Deus o estômago. Né? Então, as suas paixões, os seus ventres, né, os seus desejos eram o que governavam as suas vidas. O que era também a nossa realidade, né, anterior. Nós vivíamos em função dos nossos prazeres, da nossa impulsão, dos nossos pecados. A nossa devoção e a nossa lealdade era ao nosso Deus. Né? Mesmo nós não tendo um conhecimento pleno de quem era o nosso Deus,
nós vivemos em função deles, ou dele. Então, a nossa lealdade, que era devotada, né, as nossas vidas gastas ao nosso Deus, e o nosso Deus era tudo aquilo que nós gastávamos, né, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos tesouros, né, as nossas preocupações. Então, todas as coisas eram direcionadas para Ele, o nosso ventre, os nossos desejos. E aqui nós reconhecemos, né, que aquele que domina a nossa vida, aquele que nós temos satisfação, nós temos um regozijo, é aquele que é o nosso Rei, o nosso Deus. É aquela orientação também de Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, né? É onde também está o seu coração. É a questão de direcionar também para o nosso Senhor. Então, nós agora em Cristo temos esse Salvador, né, que é Jesus, que é o Rei, né, que é aquele que está sentado sobre o seu trono e tem os seus súditos, né, tem o seu povo e domina também sobre o seu povo. Cristo é o Rei das nossas vidas e a nossa lealdade agora é devotada a Ele. É por isso que tem uma mudança de domínio, é uma mudança de reino. Nós não vivemos mais em função desse sistema. A nossa lealdade é para esse rei e para o seu reino. E aí nós nos perguntamos no sentido prático, né, de como nós envolvemos a nossa vida aqui. Como é que a cidade celestial ela implica, né, para a minha vida aqui e agora. Justamente na questão da nossa visão de mundo, né, justamente no nosso interesse de servir a Deus, é que nós vamos ter uma realidade acerca de como deve ser vivida, né, a nossa vida neste mundo. Então, pensa da seguinte forma, o apóstolo Paulo ele não está invalidando a nossa vida aqui. Ele não está dizendo, olha, vocês como crentes devem se afastar de tudo o que esse mundo oferece para vocês, né, de toda essa vida, vão para as montanhas. Não é isso. Então, o que ele está dizendo é que, no modo espiritual, a nossa vida ela tem um valor tão grande, né? Um valor tal que a nossa vida nesse mundo ela vai ter agora um sentido. Esse sentido de que a capacidade como nós enxergamos esse mundo, ela, vamos dizer, é com lentes exatas, é com lentes corretas. E é apenas o rei, né? apenas a mudança desse domínio que vai nos fazer, então, enxergar o mundo como ele deve ser enxergado, né? Ele vai ser visto como Deus, ele quer que nós enxerguemos. Vamos viver vidas que Deus, ele predeterminou, né, como nós devemos viver essas vidas. Então, os cristãos, eles vivendo nesse mundo ainda diante das leis de cada um dos países onde eles vivem, eles são aqueles tipos de pessoas que vão viver a vida de uma melhor forma. Entenda que eu falei, eles enxergam a vida de uma melhor forma, então eles têm a capacidade de viver a vida muito bem. Tá? Eles têm a capacidade, então, de usufruir deste mundo para a glória de Deus, né? Para o reino de Cristo,
da melhor forma possível, porque eles têm a mente de Cristo, eles têm o Espírito de Deus, eles foram agora transferidos, né, transportados para um outro reino, eles têm, vamos dizer, um novo código, uma nova vida, novas normas, novos costumes, eles foram libertos de um antigo reino, então eles conseguem enxergar uma realidade de liberdade e em Cristo, e eles podem glorificar a Deus neste mundo. Então, o nosso estilo de vida, né, apontando ainda os nossos pensamentos para o céu, aqui ele deve fazer um sentido. O sentido de que Deus ele nos deixa aqui para glorificarmos o nome dele. Através desse desenvolvimento, através das nossas vidas nesse mundo, né, dessa vida com a igreja do Senhor, com as pessoas as quais ele nos deixou para nos relacionarmos, e dessa forma, então, nós temos essa capacidade de viver da melhor forma possível aqui nesse mundo, mas sem perder de vista, né, aquele mundo por vir, né, aquele mundo, aquela pátria que Deus está preparando para cada um de nós. Isso é basicamente o que eu gostaria de levá-los a meditar nessa manhã. Como é que você sabe que pertence a esse novo reino? Como é que você vive neste mundo, mas pensando nessa pátria? Como é que alguém pode afirmar que a sua pátria também está nos céus? Então, os crentes são aquelas pessoas que têm uma nova natureza, são homens e mulheres, né, que eles têm uma relação com Deus, tá? Não são apenas pessoas que professam uma doutrina, né, ou professam um artigo de fé, mas são pessoas que têm agora uma nova natureza em Cristo. Tá? Então, esse é o primeiro teste. Cristo nos libertou, né? Cristo nos salvou. Então, temos agora uma visão diferente dos incrédulos, tá? Temos agora uma visão e um estilo diferente da vida que tínhamos antes. Tá? O segundo teste é o interesse. O segundo teste para alguém saber que pertence, né, a esse novo reino, que pode afirmar também que essa pátria é sua, né, é nossa. É a questão aí do interesse. O desejo pela pátria, né, é essa forma de interesse. Nós nos orgulhamos, nos gloriamos, né, pelo nosso país, pela cidade onde nascemos. Então, essa pátria também, ela deve fazer parte do nosso orgulho, do nosso anseio. Então, a questão nem sempre é a cidade em si, mas aquele que vai habitar naquela cidade. Então, o apóstolo diz que a nossa pátria está lá porque nós aguardamos alguém. Nós aguardamos o libertador. Nós aguardamos o Salvador. E ele vai especificar com todas as letras aqui quem é ele. O Senhor Jesus Cristo. Então, nós aguardamos um lugar seguro por conta de uma presença específica ali, que é de Cristo. Né? O Cristo, Deus, aquele que vai transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo de enfermidade. Então, essa é até mesmo uma esperança aí para os irmãos que têm padecido, têm sofrido aí com as suas saúdes, né, com os seus corpos, é que a sua enfermidade, ela não é eterna. Tá? O Salvador, ele vem trazendo libertação também. Tá? O jovem, o seu cansaço, ele não é eterno.
Deus ele vai transformar com o seu poder eficaz, com a sua energia, a energia do seu poder, que pode sujeitar todas as coisas, ele também vai transformar semelhante ao seu corpo, o nosso. Então, é aquele estágio de glorificação. Nós não viveremos uma vida de pecado mais. Nós não sofreremos com os efeitos do pecado. Como é isso? Eu não sei exatamente. Eu sei em partes, porque Cristo me libertou, e nós vamos naquela cidade, naquela pátria, usufruir de uma forma total em Cristo. Esse é o consolo. Esse é um consolo que somente aqueles que têm esperança, somente aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm uma nova natureza, aqueles que anseiam por essa pátria, eles podem ter. Então, em suas vidas, pensa dessa forma, enquanto nós estamos num progresso, enquanto nós estamos num estágio aqui de perfeição, nós estamos olhando para lá. Nós não vivemos a parte de lá, mas a nossa vida está sempre lá. Os nossos pensamentos sempre voltam para lá, porque lá tem um rei. Lá está aquele que vai trazer libertação. Lá está aquele que já nos colocou lá. Eles já sabem lá, os moradores lá já sabem a quem o rei conquistou. Eles sabem daqueles que creem, Eles sabem que o rei está trazendo mais súditos, mais do seu povo, para aquele dia. Então, essa é a nossa grande esperança. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo e por isso nós concentramos os nossos pensamentos, A lealdade nos céus, também a lealdade naquele que tem o poder sobre todas as coisas, o próprio Deus. Deixa eu encerrar só citando a letra aqui de uma canção, um hino, na verdade. Eu já citei uma vez aqui com os irmãos, é o hino O Sonho, do Estênio Márcios, que faz exatamente uma alusão ao que nós acabamos de meditar, ao rei, ao reino, e eu gostaria de encerrar com os irmãos. Depois você pode procurar aí a canção dele, está de fácil acesso, e ouve em casa, tá bom? Mas ele diz assim, na sua canção, O Sonho: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito de quê. Me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio e um anjo saiu para atender. Me disse, pois não? Eu falei, eu quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure no livro antigo, escrito antes que houvesse o mundo, e ali achará com a letra do rei o meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registro que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra? O anjo, sorrindo, me disse, é verdade. O rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra,
aquele portão se abriu e então eu cantava um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro, eu quero ver meu Salvador. Essa certeza, irmãos, que nós temos da justificação, né, da glorificação, da santificação em Cristo. O Rei nos espera. Nós estamos no progresso, nós estamos caminhando para lá. Fomos conquistados pelo Rei. Deus nos abençoe com essa esperança, com esse consolo, que possamos ansiar, desejar, né, aguardar o retorno do Rei. Vamos fazer uma oração e aí nós vamos prosseguir para o último hino, tá? Com a escolha aí da Ana. Ó Deus de amor, nós agradecemos, Pai, por já ter preparado esse lugar para cada um de nós. Nos faça viver a expectativa desse reino vindouro, dessa pátria. Nos ajude, ó Deus, também a direcionar almas para esse rei, a confiar, ó Deus, que assim como o Senhor nos justificou, o Senhor tem o poder para justificar e salvar almas, e rogamos pelos nossos amigos e parentes, para que se apossem, ó Deus, da promessa do Senhor, né, creiam em Cristo e vivam, ó Deus, a fim de servir e agradar somente ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por todas as coisas, pelos direitos que temos em Cristo, pela posição que agora estamos no Senhor. Nos faça com que nossas vidas seja sempre de gratidão, seja sempre de ter, ó Deus, o nosso coração transbordando por essa nova realidade, né, esse novo domínio que agora estamos, e que para todo sempre nós jamais nós não vamos nos cansar, mas a começar aqui que possamos todos os dias ser gratos pela nova vida que temos em Cristo. Muito obrigado por essa manhã, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelos irmãos também que o Senhor tem nos dado, que possamos caminhar juntos, possamos desenvolver também as nossas vidas em crescimento para a honra e glória do Senhor. No nome de Cristo, o nosso Salvador, a quem nós esperamos, é quem nós oramos, gratos. Amém. Amém. Qual é o hino, Ana? 43? Tá, 343, o hino é escolhido para Ana, e é o hino que nós vamos encerrar, tá? Então, os irmãos de casa, Deus abençoe, obrigado aí por estarem participando. Pastor, eu vou mostrar para a igreja a decoração. Eu já vou fazer isso já. Olha que bonito. Vou fazer já. Tá, então, obrigado aí os irmãos pela presença, tá? Deus abençoe cada um de vocês, as famílias. Nós vamos estar, na verdade, nós temos orado, né, por cada um dos amados. Continue firmes e que o Senhor auxilie também nas suas lutas, tá? Nessa semana também. Então, um bom domingo a todos. Eu vou só mostrar rapidamente aqui os irmãos, tá? E os enfeites aqui de Natal aí, preparado aí pelas meninas. Tem algumas coisas aqui. As toalhas combinando. Ali é Elaine, Anderson, ok. Da próxima vez você pode colocar o público mais para cá, para dar efeito. Sim, vou tentar com o tempo aí remodelar as coisas aqui. Vamos lá então, 343, olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra.
pecado, mas os seus clamores eles não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha eu sou firmado. E celestes bênçãos terei fluir, olhando para Cristo, grande amor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, o poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na vida as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois a Cristo, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Amém. Deus vos abençoe, tá? Uma boa semana. Hoje de tarde, às 18 horas, tá? Os irmãos acessem lá para o nosso estudo, a nossa continuidade. Eu aguardo vocês lá e lá a gente dá os avisos para o restante da semana. Tá bom? Um abraço, até a próxima, se o Senhor permitir.